pessoal, Wesley aqui para mais um vídeo do canal Culturas Darkness. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha só, eu pensei muito em como começar esse vídeo, né, que é sobre um tema bastante não, mas é um pouco polêmico, né, porque classificações e conceitos hoje são bem complicados, né? E cada um tem os seus, cada um tem suas referências, é normal, mas às vezes gera desentendimentos. A gente precisa ter bastante maturidade para saber o lugar de fala do outro, de onde é que o outro está falando, né? As referências do outro. Então eu pensei em várias formas, pensei também no que trazer realmente, do que não trazer. Depois eu vi que o vídeo podia ficar bastante longo. E aí depois eu pensei também em fazer parte 1, parte 2, mas não achei legal porque a gente está em início de canal ainda. Então eu peço a paciência de vocês, que se o vídeo ficar muito longo, vocês assistam até o fim para interagir um pouquinho comigo. Deixa aí o like, deixa aí os comentários de vocês baseados no que a gente vai trazer aqui. E que polêmica é essa? O que a gente vai realmente trazer aqui? O que a gente quer conceituar ou não conceituar tanto assim, né? Mas tentar compreender. É o que realmente é o gótico, o que realmente seria o gótico, né? E aí a gente sabe que existe mais de uma arte e mais de uma vertente, né, para se chamar de gótico, certo? E também caracterizar o que são estudos góticos contemporâneos ou estudos góticos, né, pós-modernos, tá? Então é muito complicado isso, mas vamos lá, vamos devagarzinho. Primeiro, existem três grandes manifestações que carregam essa palavra gótico, certo? Nós temos a arquitetura gótica, em especial aí a gente está falando realmente de igrejas católicas que foram chamadas de góticas, certo? Nós temos a literatura gótica, que veio lá do século XVIII, em que algumas pessoas acham que morreu no século XIX, né? Ela surgiu no século XVIII, se desenvolveu no século XIX e não há mais gótico hoje, né? Muita gente sempre, quando se refere ao gótico, se refere ao passado e se refere a escritores do passado, mas não, o gótico está presente até os dias de hoje, sim, em várias obras, tanto literárias como em outras artes, tá bom? E por fim existe também uma coisa muito importante, um movimento muito importante que recebeu o nome de subcultura gótica, que nasceu no século passado, no início da década de 80, né? Então nós temos essas três questões aí. Nos dias de hoje, quando a gente fala em coisas complexas, é preciso que se entenda que a gente parte de vários campos do conhecimento, de várias áreas do conhecimento. Tá? Não é porque uma pessoa é de uma determinada área que ela só fala daquela área. Isso é impossível, porque hoje, para a gente entender melhor algo, um objeto de estudo, de pesquisa, um objeto que é importante de pesquisar e de entender, a gente precisa ir buscar várias referências na antropologia, na história, na filosofia, nas linguagens, então, né, nos estudos da arte. Então é muito complicado hoje você falar, você é de letras, então você só está falando de literatura, né? Você é de sociologia, então você só está falando, sei lá, de uma pesquisa mais experimental, você vai fazer uma entrevista. Então não é assim que funciona mais hoje, tá, pessoal? É mais fácil, né, falar isso para quem está dentro dos estudos acadêmicos, mas é muito difícil da galera que está fora conseguir discernir um pouquinho isso, né? Daí às vezes também causa muita divergência. Então eu mesmo, né, quando estou falando de gótico na contemporaneidade, relaciono várias coisas. E aí tem gente que gosta, né, que entende que isso está ok, e tem gente que, né, critica.
Ah, não, porque o gótico realmente é só quem é da subcultura gótica. Pronto, se você não é da subcultura, você não é gótico. Então isso complica, né? Ah, não, gótico só é quem acredita no oculto, no sobrenatural, que também é uma vertente do gótico, né? Existe realmente uma relação entre o gótico e o ocultismo, o misticismo, tá? Mas não é só quem é místico ou ocultista ou que faz alguma coisa relacionada à magia, tá? Mas tem isso, né? A galera fica tentando taxar o que é e o que não é, quem é e quem não é, quem pode ser, quem pode não ser. Ah, você não é gótico, você só lê literatura gótica, né? Então é complicado, tá? Então, pessoal, na contemporaneidade, nos estudos contemporâneos, é impossível a gente não relacionar, por exemplo, essas três coisas que eu falei anteriormente. A arquitetura gótica, a literatura gótica, a subcultura gótica, tudo isso na contemporaneidade se encontram, se misturam, um influencia o outro, um tem relação com o outro? Tem, tá bom? Então, mesmo que você não seja da cena gótica, mas você goste de estilos, estéticas que tem a ver com essa palavra gótico, e você quer dizer gótico, você quer, né, trazer para você essa identidade, sou gótico, você pode? Pode. Então é uma questão realmente de procurar compreender que as coisas elas vão se complexificando e vão se abrangendo, certo? E em termos, né, de referências, eu separei aqui algumas referências para vocês, para trazer isso para não ficar, né, meio sem fundamentação, sem estudos, tendo em vista que o canal ele é mais voltado realmente para essa questão da pesquisa, né, de pesquisar, de estudar. A maioria das referências que eu vou trazer para vocês está em língua inglesa, infelizmente, mas vocês podem tentar baixar, tentar adquirir. Quem é fluente em inglês, ótimo. Quem não é, tem Google Tradutor, né, pessoal? Dá para dar uma pesquisada. Mas enfim, vamos lá. Um exemplo que eu vou trazer, realmente, ele é literário, tá? Então, eu vou trazer aqui esse livro, que todo mundo deve conhecer, porque tomou conta da cultura pop, né? Então, muita gente, a cultura popular, ama muito esse livro, que é Entrevista com o Vampiro. Aqui, essa edição, né? Tradução de Clarice Lispector, da autora norte-americana Anne Rice. E beleza, o que é que tem a ver Entrevista com o Vampiro? É a literatura gótica, mas o que é que tem a ver com essas outras questões, arquitetura, né? O que é que tem a ver com cena gótica, o que é que tem a ver com subcultura? Bom, nada, né? Então, assim, realmente a gente tem que entender, são coisas distintas, são coisas que têm origem, cada uma em sua devida época, tá bom? Arquitetura gótica é uma coisa bem mais antiga, medieval, nasceu lá, né, no medievalismo. Depois a galera do neoclassicismo e do iluminismo foi quem taxou essas igrejas católicas de góticas, porque elas seriam feias, muito rebuscadas, né? Tem uma arte muito não luminosa, né? Não da luz, mas tinha a intenção de oferecer mais medo do que prazer estético, né? Então a gente está realmente falando aí, a gente já vai ter que ir para a questão da teoria da arte, tá? Teoria da estética. E um livro que eu indico para vocês é um livro chamado, tá? Esse está em português, vocês podem adquirir. Ele é um livro chamado Arte Gótica, tá passando aí na tela para vocês darem uma olhada, tá? Arte Gótica vai falar principalmente da arquitetura gótica e principalmente das igrejas góticas, tá bom? Mas, né, o autor ele vai ter a preocupação de mostrar por que é gótico, né? Porque não é só gótico porque era feio, não é só gótico porque era opressivo, mas era gótico porque tinha um quê de mistério, porque relacionava questões mais obscuras, né, da natureza humana,
relacionava com questões mais do próprio inconsciente, do medo humano. Então isso é temática gótica, é temática inclusive da literatura gótica. A literatura gótica trouxe essas temáticas. É só ir lá no Castelo de Otranto que a gente vai ver que é um castelo gótico. Claro, por que os escritores lá do século XVIII, do século XIX não escreveram nenhuma narrativa dentro de uma igreja? Porque se eles fizessem isso, a igreja iria perseguir eles, né? Mas eles pegaram a arquitetura gótica, tiraram das igrejas e colocaram aonde? Em grandes castelos, em grandes mansões, certo? Mas a arquitetura gótica está lá na literatura gótica, beleza? E aí esse livro aqui, o segundo livro, que foi publicado 9 anos depois, da Anne Rice também, é o Vampiro Lestat. E aqui também é outra grande sacada, onde a primeira vez, uma das primeiras escritoras vai relacionar subcultura com literatura gótica. Porque é óbvio que a época influencia a gente, não tem como não, né? Uma coisa vai influenciando a outra, a cultura influencia a arte influencia a cultura, né? As linguagens, os pensamentos vão influenciando mídias, as mídias vão influenciando as pessoas, então tudo isso é normal. E tudo isso é assim, vai acontecendo, natural no sentido de, e normal no sentido de que vai acontecendo. Ninguém tem como dar um freio, parar, é impossível. Então, assim, o que a gente vê no Vampiro Lestat? A gente vê o próprio Lestat narrando que ele se tornou uma grande estrela, né, do mundo aí do rock, se tornou um cantor do rock, e ele tinha grandes seguidores e a galera se caracterizava, né, com essa estética gótica, ou mais punk, todo mundo de preto, todo mundo com maquiagem pesada, a ponto do próprio Lestat dizer que ficava muito mais fácil de conseguir vítimas, de consumir sangue, porque ficava todo mundo misturado, ninguém sabia quem era vampiro, quem não era vampiro, porque todo mundo estava com a mesma vibe, todo mundo estava com a mesma estética visual, certo? Então, é claro que algumas pessoas vão dizer, mas nem todo rock é gótico. Beleza, nem todo rock é gótico, nem toda banda de rock é gótica. A gente sabe, né, que existem as bandas de rock góticas que realmente deram origem à subcultura, são bandas mais ligadas ao pós-punk, ok, beleza. Mas o ponto aí é ver que a escritora, influenciada, porque o Vampiro Lestat ele foi escrito 9 anos depois, em 1985. Foi publicado a primeira vez em 1985. 85 a subcultura gótica estava bombando. E aí a gente vê que a cena gótica ela vem para dentro da literatura gótica, beleza? Então é isso que é interessante da gente perceber hoje na contemporaneidade, no século XXI, que essas coisas que tiveram origens diferentes, elas hoje se misturam e uma influencia a outra. Então, tudo que a gente chama gótico, a arquitetura gótica, a subcultura gótica, a literatura gótica, cinema de terror, de horror, que tem muitos elementos góticos, um vai influenciando o outro, beleza? E um vai estar lá sempre no outro. Isso é bastante interessante, tá? Outro livro, né, que eu indico para vocês de uma escritora alemã, Dunja Bril, desculpem se eu estiver pronunciando errado, é alemão, tá, a palavra, mas é uma escritora, né, uma pesquisadora, que ela escreveu esse livro aí que está aparecendo na tela para vocês, né, Cultura Gótica, Gênero, Sexualidade e Estilo, e ela justamente vai relacionar isso, né, a cultura gótica com o gênero, com a sexualidade e com o estilo de se vestir da galera da subcultura gótica. Lembrando que a Dunja Bril é uma grande pesquisadora, doutora, e a área dela são múltiplas. Ela parte da pesquisa de músicas alternativas em vários países da Inglaterra, né, Reino Unido, Alemanha, tá, pessoal? E ela vai vendo outras questões. Então ela mesmo diz, né, que precisou da sociologia, que precisou dos estudos da estética, da arte, para relacionar vários estudos para tentar entender,
né, a subcultura gótica, porque ela saiu pesquisando mesmo a subcultura gótica, mas ela pesquisou em tudo. Ela viu a influência da literatura na subcultura, ela viu a influência da música na subcultura, certo? E ela foi se apropriando de vários estudos para tentar entender a cena gótica. Então, é muito importante esse livro aí para vocês. Infelizmente só tem língua inglesa, mas existem vários trabalhos, né, de vários pesquisadores aqui do Brasil que vocês podem pesquisar no Google Acadêmico que vão citar essa obra, tá? Então é muito importante. Tá aparecendo aí na tela, tá? Novamente, é Cultura Gótica, Gênero, Sexualidade e Estilo, beleza? Então dá uma olhada nesse livro ou em trabalhos que alguns pesquisadores se basearam nesse livro, que é muito interessante, beleza? Outra referência interessante, né, que a gente pode citar é subcultura gótica, o significado no estilo, tá aparecendo aí também, tá? Aliás, o significado do estilo, tá bom? Esse livro é lá da década de 80, quando a subcultura ela surgiu, ela nasceu. E o que é interessante nesse livro é que o pesquisador ele vai mostrar como realmente a subcultura surgiu. Foram de pessoas de classe econômica baixa, trabalhadores, né, que tinham renda mais baixa, que foram se juntando e realmente curtindo o que era alternativo. E foram pesquisando, né, várias origens dessa palavra gótico, né, que a gente sabe que tem origem lá nos godos, nos visigodos, que eram povos bárbaros, e a galera foi se apropriando, que também cultuavam deuses que não era o deus cristão, era uma coisa mais misteriosa, né, mais trevosa. Então a galera foi se apropriando e foi relacionando a música com roupa, acessório, tatuagem e trazendo essa cena mais dark, tá, mais gótica, mais pesada para dentro da subcultura. E é interessante esse livro porque ele mostra que muita galera da subcultura sempre consumia outras coisas góticas, inclusive literatura, filmes, tá? Então é importante a gente ver que essa relação, ela realmente existe. Ela pode não estar, às vezes, muito clara, ou pode ter gente que gosta, né, de classificar, de categorizar, o que é isso, não pode ser isso. Mas a gente vê as influências, sim, tá bom, pessoal? Outro livro que eu indico é Gothic Chic, né? Esse livro ele está traduzido, sim, né? Muito interessante. Ele é de um jornalista e é sobre as experiências dele, porque ele se diz gótico, né? Então, além de ser jornalista, além de ser pesquisador, ser acadêmico, ele também vive da cena gótica. Ele participou de vários ambientes góticos para poder ele produzir esse livro. E ele também é ocultista, né? É escritor aí, estudioso do oculto, do místico. Então, cada capítulo ele vai falar um pouco sobre o gótico em várias vertentes. Em um capítulo ele vai trazer literatura gótica, em outro capítulo ele vai trazer cinema gótico, em outro capítulo ele vai trazer subcultura gótica, em outro capítulo ele vai trazer qual é a relação do gótico com o oculto, tá? Então é muito interessante a gente conseguir ver essas relações. E ele também vai tentar empoderar o gótico, né? Porque a gente vê o gótico como essa palavra subcultura. Mas será que hoje, no século XXI, na contemporaneidade, o gótico continua sendo uma subcultura realmente? Sim e não, né? Subcultura porque é uma cultura ainda menos consumida, é uma cultura ainda menor, realmente, né? E é uma contracultura, né? Vai contra as culturas dominantes, tanto na questão do estilo, na questão da identidade, na questão do gênero, na questão de mostrar e explorar a sexualidade. Então, realmente é uma subcultura nesse sentido, mas também passa a não ser mais tão subcultura, porque é uma cultura que hoje em dia tem muito consumismo dentro dela, que é uma das premissas, né, que a subcultura pregava contra, lá na origem, né? Mostrar que a força trabalhadora era escrava de uma força dominante, né? Mostrar que realmente as forças econômicas, né, os grandes ricos, os milionários, manipulavam
né, os assalariados, os operários. Mas hoje em dia não, a galera está consumindo muito, está comprando muito. Nessas lojas virtuais que nós temos por aí, é muita loja, é muito consumo, muita roupa. Eu mesmo compro sempre que eu posso, né? Quem não? Então, tem muita gente, inclusive, trazendo esses posts no Instagram, né? Se é legal, se não é legal fazer esse consumo, né? O gótico e a política, o gótico e o consumismo. Então, é importante refletir sobre isso, né? Porque nesse livro que eu acabei de citar, né? Gothic Chic, o escritor vai mostrar isso, que o gótico também tem essa questão de ser mais empoderado, de ser mais chique, de trazer mais, vamos dizer assim, mais visibilidade, né? De ir contra outras culturas, sim, mas mostrar também que tem poder, né? Que tem poder, inclusive poder econômico, poder financeiro, poder aquisitivo. Então fica aí, né? Será que realmente o gótico é tão sub assim ou não, né? Então fica só a reflexão aí para a gente fazer. E é isso, pessoal. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham entendido essa relação entre esses termos. Espero que vocês tenham entendido que hoje há realmente essa relação, por mais que na origem tenham nascido em épocas diferentes, a arquitetura gótica, a subcultura, a literatura gótica, mas que hoje há uma relação e essa relação ela só tende a se espalhar, crescer cada vez mais, não tem como impedir isso. Essa coisa de ficar na caixinha, talvez alguns gostem de classificar, né, de se classificar, talvez outros não, mas veja bem, né, tem gente que separa até a estética, né, gótico tradicional, gótico vitoriano, gótico emo, sei lá se isso existe, né, enfim, gótico romântico. Então, vê se faz sentido, se uma pessoa realmente ela vai viver vestida de gótico vitoriano para sempre. Se ela vai viver vestida de gótico tradicional para sempre, né? Ou se ela vai mesclar, na verdade, dependendo do evento, dependendo do momento, esses vários estilos, essas várias estéticas, né? Então fica essa reflexão e vocês falam, vocês contribuem, vocês complementam o vídeo aí nos comentários. Não, eu gosto da classificação, eu gosto de me classificar de gótico tal. Então, não, realmente eu não gosto, eu vejo realmente que existem essas relações, que uma coisa influencia a outra, enfim, não é para gerar polêmica, é só para que vocês possam realmente mostrar como é a visão, a perspectiva pessoal de vocês aí nos comentários, se vocês chegaram aqui até o final do vídeo. No mais é isso, pessoal, se inscreve, divulga o vídeo para o canal tomar mais proporções, mais visibilidades e depois, obviamente, que a gente vai estar falando novamente sobre esses vários temas da literatura, do cinema, da arte, das músicas, quando a gente estiver falando de outros temas aí relacionados, como gótico e cultura, gótico e política, tá? Eu vou estar trazendo vários vídeos sobre isso. E vou talvez, o vídeo ficou um pouco grande, mas talvez eu traga uma parte 2, né? Falando sobre outras nuances do gótico, né? Tem pessoas hoje em dia que separam essa questão de gótico com outras artes e outros estilos de vida obscuros, mas que talvez não sejam góticos. Enfim, existe muita leitura ainda para se fazer e eu vou trazendo isso aqui para o canal, tá? Obrigado aí pela paciência, falou e até o próximo vídeo aqui do canal Culturas Darkness. É isso, pessoal.